Eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 8. Filipenses, capítulo 4, versículo número 8. Quanto ao mais, irmãos, diz o apóstolo inspirado pelo Espírito, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se nisto há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O nosso tema nesta manhã é a santificação dos pensamentos e da imaginação. É a respeito da vida dos pensamentos. Santificação, queridos amigos, é o nosso chamado. Sede santos, declara a palavra de Deus, porque Deus é santo. E assim, santificação deve estar diante de nós como prioridade na vida cristã. Eu gostaria de considerar nesta manhã este tema, antes de nós retornarmos à doutrina do Espírito Santo para considerarmos os dons de língua. Bem, santificação. É tão importante nós retornarmos com regularidade a este tema, porque santificação é o maior de todos os frutos da conversão. Na conversão é iniciado este processo glorioso para a eternidade, que é o processo de santificação. Assim, nós devemos ter diante de nossos olhos, nosso pensamento, como um ponto essencial, uma marca essencial da vida cristã, a santificação. Santificação é algo tão prático. Santificação não é algo abstrato. Santificação, na verdade, é um sinônimo para a vida cristã. Santificação ou santidade é o cartão de visita de um crente, é a marca principal de uma pessoa regenerada. É uma daquelas coisas que a religião e que o esforço próprio e sincero na religião não pode produzir, senão a presença e a residência do Espírito Santo em uma vida. Santificação é uma obra do alto. Santificação é que nos distingue do mundo, e santificação é a marca do Espírito nos seus eleitos. Bem, santificação é o nosso chamado, e o nosso tema será muito prático nesta manhã. É a respeito da santificação da mente, da vida dos pensamentos, da imaginação, e esse é um tema vital para o tema da santificação. Eu irei permanecer neste versículo de número 8 por todo o nosso tempo, nossa consideração, porque aqui estão as chaves na palavra de Deus para a santificação da mente, da vida dos pensamentos. Esse é um versículo notável, porque é um versículo prático. Eu tenho sempre me maravilhado com a palavra de Deus, e às vezes penso que muitos crentes em Jesus talvez não percebam isso, que a palavra de Deus, ela sempre traz doutrinas gloriosas, profundas, mas sempre junto com isso a aplicação prática destas verdades, porque a Bíblia, ela não é somente uma regra de fé para o crente, ela também é uma regra de conduta. A palavra de Deus está aqui para a santificação do crente, a santificação da igreja. E assim, no meio de doutrinas gloriosas, de exortações tão reais, tão necessárias, nós encontramos pontos tão práticos como este versículo 8. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, justo, amável, boa fama. Se há alguma virtude nestas coisas, pense, analise, coloque a sua mente sobre estas coisas. Não é algo tão prático de se ouvir. Aqui estão as chaves para a santificação da vida do pensamento. Bem, exortações deste versículo 8. É uma exortação que cobre aquilo que nós precisamos saber sobre o governo da mente e o governo da imaginação. Por que este é um assunto importante? Bem, porque nós negligenciamos muitas vezes a mente. Fala-se muito sobre a santificação do corpo, não é? Sim, bastante. Mas raramente nós ouvimos alguma coisa sobre a santificação dos pensamentos, da imaginação. E você sabe que a alma possui estas faculdades gloriosas, e a imaginação é uma dessas faculdades. A mente racional também. E, queridos amigos, a vida de santificação, ela tem a sua raiz, a sua fonte, o seu início na mente, porque a mente é o painel de controle da vida, do corpo. E se o diabo puder entrar de alguma maneira com suas tentações, ideologias, ideias em nossa mente, no painel de controle, então ele terá grande vantagem sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de agir, de escolher, de pensar, não é verdade? Assim você percebe a importância, a necessidade de falarmos
sobre a santificação da vida dos pensamentos. E aqui nós temos exortações neste versículo 8, que se aplicam a várias áreas da vida cristã, de fato. Se aplica ao casamento, ao comportamento cristão, às posses, ao lazer e tantas outras coisas. Todas essas exortações, do versículo 8, se aplicam a várias áreas da vida cristã, a várias esferas da nossa existência. Que regula, não é? É um versículo que deve regular o casamento. É um versículo que deve regular o nosso lazer, a maneira como nós gerenciamos os nossos bens. Mas nesta manhã eu gostaria de aplicá-la aos pensamentos, porque o apóstolo aplica de uma maneira primária aos pensamentos. Ele diz: nisso pensai. Pensai desta maneira, usando estas 8 chaves, estes 8 padrões, assim por dizer. Porque o pensamento, mais uma vez, bem, as pessoas em nossa geração, elas agem, você observa isso, mais em um sentido pragmático, não é? As escolhas, as decisões são tomadas de maneira muito pragmática. Elas dizem assim: como eu me sinto a respeito disso? Como eu me sinto quanto a esta questão? Como isso me afeta? Como isso irá afetar minha família, minha carreira? Será que isso vai funcionar? Será que isso trará algum resultado? Você não ouve com muita frequência, não é, as pessoas se perguntarem: será que isso é verdadeiro? Será que isso é justo? Pouco ou nenhuma atenção é dada ao valor das coisas, à natureza das coisas. Nós vivemos em uma geração tão epitelial, tão superficial, tão pragmática, não é? Parece que não se dá valor ou atenção ao valor, à essência das coisas. Você não ouve as pessoas perguntar ou levantar esse tipo de questão enumerada aqui neste versículo: é isso verdadeiro? É isso honesto? É isso algo de boa fama para eu ver, olhar, passar para frente? Bem, tragicamente, parece que em nossa geração a grande pergunta é: isso funciona? Isso me afetará? Isso me fará bem? E essa postura, infelizmente, tem entrado na igreja do Senhor Jesus Cristo já há muito tempo. Porque muitas pessoas vão para a igreja não para pensar, não para arrazoar em cima da verdade, como fizeram os bereanos, mas para uma espécie de recarga espiritual. Há muitas centenas de evangélicos que frequentam uma igreja não para razoar na palavra, tomar nota, pensar, aprender algo que não conhecia antes, como é a vontade de Deus, como vivê-la. Tudo isso parte da palavra. Muitos evangélicos vão à igreja em busca de uma recarga espiritual. A semana foi difícil, o final de semana está chegando, eu vou recarregar a minha bateria espiritualmente, muita música, uma catarse de emoções, e eu saio dali recarregado, mas sem conhecimento da palavra, sem saber como lidar com os meus pecados, como viver uma vida agradável ao Senhor. E o resultado disso é que são muitas vezes pessoas instáveis, pessoas que vivem de sentimentos e atrás de experiências emocionais, mais do que da convicção da verdade aprendida na palavra de Deus. Bem, a verdade de Deus, marque isso, é muito importante. A verdade com V maiúsculo, a verdade de Deus, ela é comunicada a nós através de um livro. Aprove a Deus fazer assim. E conhecer esta verdade exige de cada ser humano pensante reflexão, raciocínio, estudo. Deus escolheu revelar a sua verdade aos seres humanos pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. Quando Deus, meus queridos amigos, entregou a sua verdade aos homens, à raça humana, Ele não fez isso através de um filme com um pano de fundo musical para nos emocionar. Ele não enviou um coral de anjos a este mundo para cantar, performar a um jogral, uma peça teatral para instigar a imaginação. Deus não revelou a palavra de Deus através de um DVD caindo do céu com uma exposição musical às nossas emoções. Ele fez isso através de um livro. Isso requer meditação, conhecimento, compreensão destas verdades. Aprove a Deus fazer isso. Assim, este livro deve ser estudado, aprendido. Bem, por que eu estou falando sobre isso? O uso da mente na palavra de Deus. Porque o nosso tema é santificação da mente, da imaginação. E a batalha pela santificação da vida, ela começa na mente. O verdadeiro combate pela santificação cristã tem início no centro da vida, que é a mente. A mente é o palácio da alma.
da fé, e ali começa a luta pela verdadeira santificação, uma santificação real, não meramente aparente. Mas por que a santificação ela começa na mente? Bem, como eu disse, a Bíblia declara, a mente é o quartel-general, ela é o painel de controle do ser humano, e se o inimigo puder controlar a mente de um crente, ele toma imensa vantagem em nossa vida e na igreja. Controlar a mente, eu não me refiro a uma possessão demoníaca, mas eu me refiro a ideias erradas, falsas verdades, falso ensino, percepções incorretas, afeições desordenadas que ele lança, não é? Ideias, subterfúgios, todo tipo de coisa. Se ele puder entrar no painel de controle, na cabine de controle deste avião, assim por dizer, ele nos conduz aonde ele deseja. E a santificação começa na mente, porque é na mente que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus na mente. Imagine o Senhor Jesus Cristo olhando o estado de nossas mentes e ver dentro de nós pensamentos indignos, pensamentos errados, e ver ali dentro de nós, o lugar onde nós adoramos a Deus, o templo onde Ele deve habitar, pensamentos indisciplinados, pensamentos não dominados, coisas indignas para um crente, imaginação misturada com pecados e coisas desse tipo. A mente é o templo da adoração, porque a alma é aquilo que nós somos. O corpo é este revestimento, não é? A alma é a pessoa. Claro, a alma e o corpo tornam-se a pessoa, mas o templo onde o Espírito habita é a alma. Agora imagine o Salvador olhando para dentro deste templo, onde deveria haver ordem, decência, reverência, adoração, e ver dentro de nós pensamentos indisciplinados, não domados, ideias estranhas, imaginação selvagem, não dominada e coisas como essa. Assim, a vida do pensamento é a chave para o desenvolvimento da santificação. E aqui na palavra de Deus, neste versículo de número 8, nós encontramos 8 termos inspirados pelo Espírito Santo, que são, marque você, 8 direções para a conduta dos pensamentos e para a regulação da imaginação, da vida dos pensamentos. E é a melhor lista de checagem que nós poderíamos ter no universo para o estado de nossas mentes. Acaso nós queremos fazer uma auditoria na mente, uma auditoria na imaginação, aqui está a lista. Aqui está o padrão dado por Deus. É a melhor lista possível. Nós temos aqui, queridos amigos, um grande guia dado por Deus para a nossa santificação. Marque este versículo. O apóstolo inspirado diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro e o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude em alguma coisa, se há algum louvor em alguma coisa, nisso pensai, nisso pensai. O grego aqui está no presente contínuo. Continue pensando nestas coisas. Nestas coisas você deve continuar pensando na segunda-feira, na jornada para o trabalho, voltando para casa depois do trabalho. Esteja continuamente pensando que estas coisas estejam em tua mente. Sejam estas 8 coisas que eu enumerarei aqui, diz Paulo, o objeto da vossa consideração, da vossa análise, analisar, pensar sobre estas coisas. Esses elementos descritos aqui se aplicam ao pensamento. Nisso pensai. E também, é claro, se aplica à conduta, obviamente. Não é possível, creio eu, fazer justiça a um versículo tão completo em um único estudo, não é? Assim, nós tentaremos evidenciar em linhas gerais cada um desses 8 termos. E ele inicia dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Tudo o que é verdadeiro, diz o apóstolo Paulo, verdadeiro é algo que está em oposição àquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Verdade pertence, você se recorda, diz Paulo, à armadura do crente no combate pela santificação, lá em Efésios capítulo 6. Verdade deve estar sempre ali na mente. Ponha isso na tua cabeça, na mente. Verdade, deixe ali. É o que ele está dizendo. Bem, o crente ele deve ser verdadeiro. Nisso pensai. O crente deve ser verdadeiro em suas promessas, em suas declarações, em suas amizades, em seus contratos, em seus relacionamentos. Ele deve manter em todos os seus relacionamentos, a verdade sobre Deus.
a verdade sobre o meu status espiritual. Em um relacionamento com a minha esposa, meus filhos, eu mantenho esta verdade: eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo. Eu devo manter em meus relacionamentos, em minha mente, o fato, a verdade de que eu pertenço ao Senhor, de que eu sou um crente. No local de trabalho, eu não deixo de lado esta verdade. Na universidade também, eu me comporto, eu mantenho em minha mente o fato, a verdade de que Deus é real, Ele me salvou, eu sou um crente em Jesus Cristo. Assim, a verdade sobre Deus deve ser mantida em todos os relacionamentos. A verdade sobre a eternidade, sobre o julgamento e a verdade sobre o verdadeiro caráter de todo homem e mulher nascido neste mundo. Nós mantemos a verdade sobre as pessoas. Nós não observamos apenas o corpo, mas nós sabemos que há uma alma ali. E as pessoas sem Deus estão perecendo, morrendo. Assim, nós precisamos manter este senso de realismo, de verdade em nossos relacionamentos. De que outra maneira nós podemos evangelizar alguém, se nós nos esquecemos que por trás desta aparência há uma alma eterna? Assim, nós mantemos a verdade em nossa mente a respeito das pessoas, do estado delas, porque as pessoas se comportam como elas se comportam. A verdade da palavra de Deus, mantida em nossas mentes, nos faz perceber que as pessoas às vezes se comportam como pessoas que não temem a Deus, porque elas não conhecem a Deus. O que é verdade? Bem, há muitas definições, mas a verdade pode ser entendida como uma representação das coisas como elas são de fato. Realismo. A verdade é uma representação das coisas como elas são de fato. E assim, a todo momento, em toda situação, nós devemos de viver debaixo da impressão correta das coisas. E não fantasiar imaginação, e não imaginar que algo é o que não é. Um realismo, não é? Se a palavra de Deus me diz algo, e eu vejo o fruto deste algo na vida de uma pessoa, bom ou mal, eu entendo a verdade sobre o comportamento desta pessoa. E sobre o mundo. E sobre o porquê o mundo está indo na direção em que está indo. Assim, a todo momento, em toda situação, nós devemos viver debaixo da impressão correta das coisas. Ele diz tudo o que é verdadeiro. Bem, aplique-se agora isso à vida dos pensamentos. Nós estamos falando sobre a santificação da mente. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai, declara o apóstolo Paulo. Deixe-me oferecer então alguns exemplos de aplicação. Primeiro, você talvez se sentiu ofendido, machucado, decepcionado. Alguém fez alguma coisa que te afetou. E suponha então que você permita pensamentos amargos, hostis contra aquela pessoa, situação. E normalmente, não é? Quando isso acontece, a imaginação garantirá que nós vamos aumentar as coisas, não é? Aumentar a proporção da ofensa. E o que as pessoas fizeram contra nós, isso se torna muito grande em nossa estima quando a imaginação começa a tomar o controle, não é? Mas no momento em que você toma as rédeas do pensamento e da imaginação para checar, considerar a situação, talvez nem seja 1/3 da verdade aquilo que você criou na mente. E você venha talvez mesmo a descobrir que você também tem uma parte na causa do problema. Talvez por uma falta de consideração, talvez por esquecimento, negligência, por falar o que não deveria, por orgulho, mas você se permitiu minutos, horas, talvez dias de pensamentos amargos, contaminando as tuas afeições, pensamentos hostis contra outras pessoas, pensamentos hostis contra um irmão em Cristo, contra a igreja, o povo de Deus, e isso naturalmente te impediu de orar, não é? Te impediu de adorar o Senhor ou de testemunhar de Cristo ao longo da semana. Por que isso aconteceu então, querido irmão? Isso acontece com todos nós. Bem, isso aconteceu porque simplesmente talvez você não parou e perguntou: é isso verdadeiro? Isso que eu estou formulando, pensando, criando? A figura que eu estou pintando desta situação em minha mente é verdadeira? Ou eu simplesmente permiti que o orgulho ferido alimentasse a minha velha natureza? Tudo que é verdadeiro, nisto pensai, diz o apóstolo Paulo. Foi verdadeiro, é verdade isso mesmo? Será que eu não estou aumentando a situação? Deixa-me dar o segundo exemplo, então. Nós estamos aplicando tudo que é verdadeiro, nisso pensai, a vida dos pensamentos. Talvez nós nos entreguemos, isso acontece, a sonhar acordado. Isso acontece com todo mundo.
E você se permite fantasiar a realidade com muita frequência e a ser conduzido pela imaginação por muito tempo. Bem, não há nada de errado com a faculdade da imaginação, ela nos foi dada. Podem ser imaginações limpas, saudáveis, altruístas. Mas muitas pessoas fazem isso acontece sobretudo na juventude. Quando há algum tempo você está viajando e sim, um período, não é, de transição, uma viagem, alguma coisa do tipo, e você se entrega a fantasiar na imaginação. E você constrói na tua mente uma grande novela, uma grande ficção, um filme, não é, uma novela mental, e uma situação começa a se desenvolver na tua cabeça. Mas há um problema nessa situação. Ela não é verdadeira. Parece inocente, até aí está tudo bem, mas o diabo garantirá que a pessoa imaginando estas coisas esteja no centro do palco, ela como ator principal, ele como coadjuvante principal, talvez triunfando de alguma maneira na imaginação, ou recebendo a atenção das pessoas, recebendo aplausos, recebendo o prêmio Nobel de literatura, um troféu, o grande esportista ali, a pessoa do escritório, aquela grande mãe que todo mundo ama, aquele grande pai maravilhoso, e o vizinho fantástico. Como eu vou aparecer aos olhos das pessoas, como elas vão me notar neste vestido, nesta roupa, na igreja, e vão olhar esse detalhe, aquilo lá, e como eu vou mobiliar a minha grande casa, este meu sítio que eu vou comprar, este carro fantástico, como eu vou dirigir ali, as pessoas vão me olhar. A cobiça tomando lugar na mente, orgulho, sem mencionar coisas poluídas. Bem, queridos amigos, nós devemos manter as nossas mentes limpas. É isso verdadeiro? Não vagar descontrolado através da imaginação, e a maneira de fazer isso é sempre perguntar: é isso verdadeiro que eu estou trazendo à minha mente? É isso correto? Está de acordo com a verdade de Deus? Ou é a imaginação fantasiosa, o fruto da imaginação? Tudo aquilo que é verdadeiro, diz a palavra de Deus. Nisso pensai. Eu sou uma pessoa regenerada? Deveria eu me permitir em meus pensamentos o orgulho? A vaidade, a sensualidade se instalar em minha mente por meio da imaginação e contamine as minhas afeições e me impeça de orar ao Senhor e de testemunhar? Bem, nós devemos manter os nossos pensamentos limpos, diz a palavra de Deus, e não vagar criando fantasias e coisas que são indignas. Queridos irmãos, tudo que é verdadeiro, irmãos, nisso pensai. Deixe-me dar um terceiro exemplo agora. Talvez eu seja uma pessoa que tenda ao pessimismo, à melancolia, e eu permito que pensamentos depressivos, melancólicos corram solto em minha mente, entre, sai, volta quando quer, e eu não piso no freio, e eu não checo esses pensamentos, se eles são verdadeiros, de acordo com a realidade do meu status espiritual, da situação em que me encontro, e a minha situação vai se tornando pior e pior em minha mente, e isso me leva a pensar sobre mim o tempo todo, não é verdade? Essa é uma forma de orgulho, autocomiseração, eu no centro novamente de todas as coisas, e autopreocupação demasiada, o ego no centro, ainda embora o ego machucado, triste, e daqui a pouco eu começo a pensar sobre o meu fim, sobre o meu funeral. E a imaginação que começou ali por causa da autocomiseração, não é? E pobre de mim, triste de mim, daqui a pouco ela lança voo e eu estou pensando sobre a minha morte. E como vai ser o meu funeral ali naquele caixão cheio de flores? Será que vai ter muita gente? Será que fulano vai estar lá chorando com remorso pelo que ele fez por mim? E alguém vai estar, vai ter muita gente. E vou levantar daqui a pouco uma estátua feita de mim no cemitério. Coisas terríveis a nossa imaginação, porque essas coisas não foram checadas. É isso verdadeiro, irmãos? Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais ânimo para ajudar as pessoas e servir a causa de Cristo. Isso me faz esquecer as promessas de Deus, tantas promessas, eu não lembro de uma sequer, e dar espaço para o inimigo, levar embora da minha vida a alegria da minha salvação. Mas aqui, irmãos, está o padrão para avaliar todas as coisas, tudo o que é verdadeiro, são estes pensamentos corretos, verdadeiros, dignos de um crente, de acordo com a verdade do meu status espiritual, que eu sou uma pessoa nascida de Deus, que eu irei entrar na glória eterna e que eu tenho acesso a Deus em qualquer momento para orar e Ele intervir em minha vida. É isso verdade?
Bem, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos libertou um dia do pecado e do domínio do pecado, mas ela segue, se eu não fui liberto, me libertando de palavras erradas, de sentimentos errados, do domínio de uma imaginação errada. Se a verdade está em mim pela palavra, ela segue cumprindo isso. E aqui está a primeira direção da palavra de Deus para o governo da vida dos pensamentos e da imaginação. Tudo o que é verdadeiro, seja isso a natureza e a essência das coisas que ocupam o nosso pensamento e imaginação, coisas verdadeiras, coisas que estão de acordo com a verdade da palavra de Deus, da minha experiência com o meu Senhor e das suas promessas. Isso deve controlar os meus pensamentos e checar a minha imaginação. Mas ele segue em frente, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, a palavra poderia ser traduzida como tudo que é digno de honra, honesto, que possui uma reputação honrável, algo de peso, algo sério. E é uma sociedade como a nossa, não é caracterizada, como o Brasil, pela frivolidade, pela vulgaridade, a baixeza. Tudo aquilo que é digno de honra merece grande consideração. Aqui está um exemplo de aplicação desse termo à vida dos pensamentos. Tudo que é honesto. Em meus pensamentos, sobre o que eu estou pensando? Eu não estou sonhando acordado neste momento, eu não estou pensando sobre coisas irreais, eu agora estou pensando sobre coisas reais, verdadeiras, do dia a dia. Mas sobre o que eu estou pensando? São estes pensamentos triviais, besteiras, coisas indignas, tolices, tudo aquilo que é honesto, algo sério, algo de peso. Às vezes nós nos comportamos no pensamento de maneira vergonhosa para nós mesmos, não é verdade? Coisas tolas, besteirinhas, e essas coisas vão ficando, e a gente dá gargalhada e segue. Não me refiro a coisas saudáveis para dar gargalhada, mas tolices. Irmãos, o padrão é este: pense sobre coisas que são nobres, dignas da tua atenção. Honesto significa algo que é correto, algo que é digno, honroso. Você é um filho do Rei dos Reis, do Senhor, espera-se de você maturidade nos pensamentos, e os teus pensamentos devem ser construtivos. Ah, pastor, será que isso é algo importante? Meu querido irmão, é aqui onde o diabo nos põe no bolso, o centro da nossa vida, o painel de controle. Não deveríamos nós ser muito mais sérios a respeito da vida dos pensamentos e da imaginação? Tudo começa aqui, tudo começa neste lugar. E ele segue em frente dizendo: tudo que é honesto, então, tudo que é justo, correto, razoável nos pensamentos e no relacionamento, dando a cada pessoa, a cada situação, aquilo que é justo. Deixa-me dar um exemplo, então. Como você avalia as situações pelas quais você passa? De um modo equilibrado, de um modo razoável, seja a vossa equidade e moderação, conhecida, vista por todos. Você, por exemplo, observa e registra aquilo que aquela pessoa fez de errado, você marcou, observou isso, mas você também observa, marca e registra os bons aspectos da pessoa, da atitude da pessoa, que ela faz também muitas coisas boas e colabora e ajuda. Será que a sua avaliação das coisas é justa, mesmo quando há algo negativo a ser notado? Tudo que é justo, nisso pensai. Um exemplo agora aplicado a atividades. O lazer, por exemplo. Você separa tempo para o lazer? Que bom, isso é necessário. Mas será que o tempo dedicado ao lazer foi dedicado ao custo e o sacrifício de outra pessoa? Às vezes, filhos jovens que ainda estão vivendo com os pais, eles gastam bastante tempo com certas coisas inocentes ou mesmo proveitosas, o lazer, certos hobbies. Mas será que é à custa dos pais, que precisam realizar todas as tarefas? Isso é justo? Você se pergunta. E às vezes certos maridos
Eles têm seus hobbies e a companhia de certos amigos e coisas que adoram fazer pessoalmente, mas muitas vezes isso é feito ao custo da pobre esposa, que precisa seguir com os deveres e a atividade no lar, e as famílias, e a limpeza, e as crianças, e as contas, e as coisas, enquanto o maridão talvez esteja ali no seu hobby preferido por horas com algum amigo. É isso justo, meu irmão? É isso justo, minha irmã? Você se pergunta isso? Há pessoas que estão servindo ao Senhor na igreja de Cristo, estão contribuindo, mas outras pessoas que estão tornando o trabalho daquelas mais pesado, porque elas não colaboram, não se envolvem, não contribuem, e assim muitas vezes o lazer, o passeio e almoços infindáveis com os parentes no dia do Senhor, que podem ser dignos, é feito ao custo da negligência do dever cristão. É isso justo? Tudo que é justo, nisso pensai. Então ele diz, tudo que é puro. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro. Tudo que é puro em si, mas também tudo aquilo que promove pureza, nisto pensai. E nós estamos falando sobre a santificação da vida dos pensamentos. Nossos pensamentos devem ser, então, sem contaminação. E você coloca um embargo, uma barreira em pensamentos que não são dignos, que não são limpos. Você não os alimenta, você não os entretém assistindo, colocando diante dos teus olhos coisas que não convêm, ou lendo ou ouvindo coisas que não convêm. Essa é a única maneira, meus irmãos, de boicotar, de abortar estes pensamentos que pela mente racional entra pela porta da imaginação e se aloja ali, de crucificar estas coisas, fazendo elas morrer. Se você, por exemplo, é uma pessoa que às vezes se pega alimentando pensamentos indesejáveis, pensamentos impuros, você deve então desviar a tua mente para coisas melhores, desviar de propósito e orar com urgência, e você boicota este pensamento. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, ilumina, traz de fora algo para dentro, para a alma. Esse é o significado, né? Que os olhos pela janela a gente olha lá fora, é que pela janela a alma recebe muitas coisas. Assim, se você coloca os teus olhos sobre algo que não é verdadeiro, indigno, sensual, vulgar, imediatamente esta visão carimba em tua mente uma percepção que será alimentada pela imaginação e se tornará uma concupiscência. Assim, se você é uma pessoa que às vezes se pega alimentando pensamentos indesejáveis, impuros, você deve imediatamente desviar a tua mente, os teus olhos destas coisas. E se essa coisa volta pela impressão que ficou, você lança fora de novo, e mais uma vez, e você oferece uma violência santa contra esta velha natureza, até que você se livre dessa percepção, dessa impressão. Então você ora com urgência dentro de você. Queridos irmãos, estas coisas são muito sérias. Porque muitas vezes crentes em Cristo vivem uma vida de tobogã, altos e baixos, firme caindo, por esta razão, porque nós não estamos considerando o governo dos pensamentos, a vida dos pensamentos. Não estimule a sua mente assistindo coisas manchadas pela sensualidade, pela imoralidade. E a sensualidade e a imoralidade são as marcas das telenovelas brasileiras e da maioria dos programas ou filmes, e você não quer se ver como alguém cuja alma habita o Espírito Santo assistindo coisas indignas de um santo. Se você nomeia Cristo, invoca o nome do Senhor, eu urjo com você que se afaste de novelas, que lance fora da tua vida esse tipo de coisa. Você sabe muito bem que nestas questões, nestes programas, existe o carimbo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. E tudo aquilo que é imundo, perverso, anti-Deus, anticristo, é promovido nas novelas. Você sabe disso, você tem inteligência cristã, você percebe valores invertidos e todo tipo de coisa. Eu não me refiro somente hoje em dia a desenhos, a jogos, a música e tantas coisas. Não se permita.
assistir coisas indignas de um santo. Jamais permita essas coisas. Não seja como aquelas pessoas, e hoje há tantas pessoas assim que dizem: eu posso me permitir sim assistir estas coisas, porque eu vou ver sem notar. Eu já sou um crente de uma certa maturidade, eu não sou um jovem cristão, eu não vou me manchar, eu tenho força, eu sou maduro, eu não vou cair. Eu posso ver estas coisas, eu não sinto nada, eu tenho grande autocontrole. E você nota sim, você vê sim. E Satanás garantirá que ele terá uma tentação para você, isso te afetará, e tua mente estará observando coisas que são sujas, coisas que são torpes. Há pessoas que se colocam em certas situações extremamente perigosas, e elas vão a lugares e certas situações onde as pessoas estão seminuas, vestindo roupa de baixo como roupa de banho, e olhando estas coisas, estando ali do lado, e elas dizem: não, isso é parte da moda, eu posso me comportar, isso é que as pessoas veem. Você já parou para pensar, se você está na sala da sua casa e uma pessoa entra de roupa íntima, você vai ficar chocado, não é? Como, pois, você pode encarar uma pessoa de roupa íntima na praia? Mudou o tecido, mas mudou alguma coisa? E há pessoas que dizem: não, eu sou crente, eu sou forte, eu posso passar por esses ambientes, estou tranquilo. Quanta tolice! E como Satanás convence as pessoas, na verdade, você será afetado sim. E Satanás garantirá que ele tem uma tentação especial para você, que ficará em você por muito tempo. Queridos amigos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é puro, esteja em nosso pensamento e em nossa conduta. Os olhos são a janela da alma, lançando luz ou escuridão para dentro da alma. Assim você deve proceder com muito cuidado. Onde você vai, com quem você anda, em que ambiente você se encontra. Não se permita colocar nessas entradas da alma, esses pontos de entrada da alma, a mente, o ouvido, as afeições. Faça morrer estas coisas que contaminam as afeições. Aqui está o padrão, então, para a vida dos pensamentos. Tudo aquilo que é puro, nisso pensai. Meu pensamento, a minha consideração deve ser puro, deve ser sem mácula, deve ser para o Senhor. Que regras, não é? Será que isso te desafia? Isso me desafia muito. É por isso que eu tenho sempre que voltar a estas palavras. Aqui está mais um versículo para ser impresso e colocar no quadro, na parede ali, do seu trabalho, da sua casa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, então tudo que é amável. E a ideia de amável no original é agradável. Algo que comunica amor ou comunica generosidade. Tudo que é amável, que comunica amor ou generosidade, pensai, analise, tenha isso em tua mente, pensando e planejando atos e ações de amor, ações de generosidade, sempre pensando, sempre planejando, organizando atos de amor e generosidade. Primeiro exemplo, pensando como você pode ajudar outra pessoa. Claro, supremamente pensando como você pode ajudar a causa de Cristo, a causa do Evangelho, o avanço do testemunho do Evangelho da graça redentora. Será que eu navego pela vida cristã e eu navego entre irmãos sem pensar sobre estas coisas, desapercebido da situação da minha família em Cristo, do que eu posso fazer, do que eu posso realizar? Cristo habita em mim. E é isso que Ele deseja ver na vida de cada um de nós. Atitudes que comunicam amor, atitudes que comunicam generosidade. Meus irmãos, nós precisamos abandonar a cultura brasileira e adotar a cultura cristã, a cultura da generosidade, a cultura de não frequentar uma igreja apenas para buscar a minha bênção. Não, o corpo de Cristo, a obra do Senhor, cada um tendo uma parte na obra do Senhor. Assim são meus pensamentos que comunicam amor, são generosos para ajudar outras pessoas. E eu planejo isso, como eu irei fazer, e eu materializo isso quando uma oportunidade se levanta. Tudo aquilo que é amável, diz a palavra de Deus, a todo crente em Jesus Cristo, tudo aquilo que é generoso. Um segundo exemplo, nós podemos aplicar isso também ao temperamento de uma pessoa, não é? Tudo aquilo que é amável, um temperamento que comunica amor. Eu estou fugindo, claro, do tema dos pensamentos, mas apenas por um momento. O verdadeiro crente não deveria ser uma pessoa azeda, irritadiça,
em seu temperamento, alguém irritável. Queridos amigos, não há nada mais ou maior que cause, maior dano à causa do Evangelho, à religião de Cristo, depois de um crente insincero, do que uma pessoa com um temperamento sempre pronto a se irritar. É tão triste conviver com pessoas assim. É um tipo de disposição essa pessoa tem, quando isso entra nela, para encontrar falta e erro em tudo. É um crente que se permite agir assim. Ele está fazendo um grande mal ao reino de Deus. Tudo é feio, tudo é negativo, tudo é errado, tudo é coisa horrível, não é? Ele está com uma pessoa assim o tempo todo que não checa as palavras. Nós temos que ouvir o que sai de nossas bocas, sermos os nossos próprios ouvintes. Um temperamento irritadiço em casa, no lar, e fala assim, responde assim, parece que não há um diálogo, tratando pessoas como animais ou criancinhas e coisas desse tipo. Isso é errado. Ninguém pode se justificar dizendo, esse é o meu temperamento, eu sou assim. Não se espera de um crente que justifique a sua atitude baseado na velha natureza. Você é uma nova criatura. Como você pode dizer, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou grilado, eu sou sanguíneo? Não, você não é, se você é um crente. Você deixou isso para trás. Quão triste, não é? Tudo aquilo, diz a palavra de Deus, que é amável, generoso na atitude, meus irmãos, tudo aquilo que é agradável, que comunica amor, e amor quer dizer respeito, consideração, estima, tratando uns aos outros como iguais e superiores a nós mesmos, como pais, como filhos, como irmãos, maridos e esposas. Quão triste quando depois de um tempo juntos, no lar, em casa, na igreja, a familiaridade que deve acontecer aumenta, nós começamos a baixar os nossos padrões na palavra, na atitude. É tão triste observar estas coisas, não é? Mas aqui está o padrão para nós, para todo relacionamento. Tudo aquilo que comunica amor, generosidade. Então, tudo que é de boa fama, que possui uma reputação nos pensamentos. Exemplo 1. Se houvesse um jurado invisível sentado aqui numa arquibancada, e olhando para dentro da minha mente, esse jurado está analisando a minha mente. Todos eles deveriam concordar entre si que aqueles momentos que eu passei pensando, imaginando sobre algo, foram bons momentos. Foram momentos proveitosos, construtivos. E todos concordariam, se meus pensamentos pudessem ser vistos, que esses foram bons momentos de pensamento. Tudo aquilo que é de boa fama. Infelizmente, muitas vezes, se o jurado pudesse ver nossos pensamentos, talvez eles se perguntariam: por que ela está pensando sobre essas coisas? Como pode ele pensar sobre isso? É surpreendente que num crente, que essa pessoa que ama Cristo e nasceu de novo e serve ao Senhor e ora a Deus, que haja esse pensamento na mente dele. Porque ele se ocupa com esse pensamento por tanto tempo? Isso é indigno, isso não é de boa fama, não é apropriado para alguém de quem se espera seriedade, gravidade, que vive num mundo em decadência e um combate. Que pensamentos! Infelizmente, muitas vezes é assim. Assim, nosso pensamento deve ser o mais construtivo que pudermos, edificante, pensamentos que fortalecem o caráter e não nos desarmam, comunicando amor, ajuda, promovendo a causa de Cristo. Às vezes nós nos desarmamos pela mente. Estamos aqui firmes no Senhor, servindo ao Senhor, e nos permitimos tantas ideias e pensamentos, daqui a pouco estamos envergonhados, fracos para evangelizar, para viver a vida cristã, porque nos permitimos imaginações e pensamentos errados. Nós nos autodesarmamos e vamos para a rua, para o trabalho, querendo dar um testemunho. Não é triste como nós fazemos isso com nós mesmos? Queridos amigos, nós temos um novo status espiritual em Cristo Jesus. Nós não podemos nos desarmar pela mente e permitir certos pensamentos, e que Satanás, depois de lançar isso em nossa mente, a gente começa a alimentar, a trabalhar. Lance fora. Não dialogue com isso, não permita coisas erradas, indignas de um crente em Jesus, amarguras, pensamentos errados que se tornarão autocomiseração ou coisas não limpas. E a todo custo evite pensamentos orgulhosos e de cobiça, porque o orgulho é como uma célula-tronco. Ele se transforma em sensualidade, em autocomiseração, em um temperamento explosivo, em boicotar os outros e a igreja. Não permita a cobiça.
e o orgulho entrar na tua mente. Não alimente estas coisas. Eu no centro do palco, autoexaltação, o que eu posso ganhar, o que eu posso ter, quanto eu vou acumular em tantos anos. Há um número de atitude que todas as pessoas, mesmo não crentes, em todos os países, concordam que são atitudes de boa reputação, não é verdade? De boa fama. Por exemplo, todos concordam que a cortesia, a consideração, a gentileza, o respeito pelos pais, por pessoas que exercem o ensino e a autoridade, que pureza entre irmãos, todos concordam em toda parte que essas coisas são de boa fama. E o crente, em todas estas coisas e por necessidade, ele deve ser um padrão e um exemplo para a sociedade em tudo isso. Porque não existe isso de fato no mundo. Existe a consideração de que isso é bom, é de boa fama, mas raramente você vê, não é, continuidade em atos, em atitudes como essa em pessoas não convertidas. Há um limite, mas um crente ele deve ter um padrão elevado, ele deve ser um exemplo em todas estas coisas. E a utilidade de um crente no reino de Deus depende muito da cultivação destas virtudes, mais do que a maioria dos crentes imaginam. Tudo que é de boa fama, nisso pensar. Sabe o que eu tenho percebido na minha vida cristã? Talvez você tenha percebido em contato, no convívio com colegas, amigos com quem eu cresci no mundo não salvas, que a pessoa ela pode ouvir a tua religião, entender o que você crê. Você pode mesmo errar e pecar, e a pessoa sabe que todo mundo erra e peca, o não crente sabe disso. Mas quando você age de uma maneira hipócrita, então você demole todo o testemunho diante do mundano. Já percebeu isso? Quando você é dúbio na tua posição quanto a certas coisas referentes à santidade, ao mundo, aquilo, a isso, e você fala uma coisa, depois outra e muda, e para não ofender faz isso e aquilo, você demole todo o testemunho. Isso não é de boa fama. O crente deve ter um padrão na sua atitude, no seu comportamento, na sua maneira de viver. Tudo que é de boa fama, nisso pensar. Esteja nosso comportamento e também nosso pensamento. E então nós lemos, se há alguma virtude, ele corre para o final, se há algum louvor nestas coisas, nisso pensai. Bem, Paulo ele não intentou aqui dar um catálogo inteiro das virtudes cristãs. E assim ele dedica esta última parte a resumir tudo, a encompassar tudo. Se em alguma coisa existe uma virtude, em algum louvor, nisso pensar. Obviamente ele não está falando sobre coisas pecaminosas, deixa eu achar uma coisinha boa aí, ficar pensando, claro que não. Se há alguma coisa na sociedade, na política, na atitude das pessoas, no comportamento em que haja uma virtude baseada na verdade, e algo que seja de louvor, nisso pensai. Se há alguma coisa que possua uma natureza de verdadeira virtude, o Filho de Deus deve ter o cuidado de cultivar isso em sua mente. E muitas vezes nós devemos copiar bons exemplos do mundano, da virtude, não é? De algo correto, não é verdade? Porque muitos fazem coisas que nos envergonham, que nós deveríamos fazer, não é? De gentileza, de boa vontade e de uma atitude correta. Nós devemos pensar e copiar estas coisas corretas. Muitas vezes, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O crente deve ser um padrão, um exemplo em cada uma dessas virtudes. E o apóstolo Paulo queria que os filipenses aprendessem de seus vizinhos pagãos qualquer coisa que fosse boa, limpa, proveitosa, que possuísse virtude. Se há alguma virtude, nisso pensai. Imitai-os, ele está dizendo, naquilo que é verdadeiramente excelente entre os homens. E não permita que eles sobrepujem a um crente em qualquer instância de bondade. Não permita isso, diz o apóstolo, na verdade. Não permita que um não crente sobrepuja qualquer cristão em qualquer instância de verdade. Pense nisso, cultive isso, diz o apóstolo Paulo. Ele certamente não está incentivando esses irmãos a buscarem aplauso do mundo, a buscarem o holofote do mundo, nem a regular as suas vidas pela opinião do mundano, é claro, pelo julgamento de pessoas não regeneradas, obviamente, mas a simplesmente viverem com consistência o chamado para a santificação. Bem, nós ouvimos muito sobre guardar e manter o corpo limpo, mas mais uma vez, quantas vezes nós temos pensado sobre sobre a vida dos pensamentos, sobre o governo dos pensamentos?
Mas tudo começa nos pensamentos, meus irmãos. Se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Que essas coisas sejam objeto cuidadoso do nosso pensamento. Agora pense o que elas são. Pense sobre a nossa obrigação de aplicar estas coisas. Pense sobre a influência que essas coisas terão no mundo em volta. É isso que nos molda, que nos faz diferente neste mundo. O controle dos pensamentos irá moldar a nossa conduta e a nossa atitude. Uma vida cristã consistente é como uma âncora na alma, não é? Saber quem nós somos, que Deus está em nós, estes padrões, estas verdades. Deixe-me concluir aqui com algumas direções positivas, práticas, no auxílio da santificação da vida dos pensamentos. Primeiro, queridos amigos, para a santificação e governo da vida dos pensamentos, tenha claro em tua mente o que são maus pensamentos. Não tenha mais dúvida. Esses pensamentos maus são exatamente o contrário, o oposto de nossa lista. Tudo aquilo que é falso, desonesto, insincero, tudo aquilo que é injusto, indigno, tudo aquilo que é impuro, sensual, egocêntrico, de autopromoção, coisas que não possuem virtudes, nem louvor, nisso não pensai. Tenha claro em tua mente aquilo que você não deve estar cultivando. Tenha firme isso, tenha clareza, então rejeite estas coisas na mente. Segundo, mantenha-se distante daqueles objetos e situações que servem somente como combustível para incentivar pensamentos maus. Lembre-se que os sentidos alimentam os pensamentos e o pensamento é a fonte de alimento da imaginação. Desligue a TV, meu querido irmão. Pare de surfar na internet quando você não tem nada objetivo para buscar. Você sabe, pense sobre isso com seriedade, desligue estas coisas. Se você não tem nada para fazer ali de produtivo, desligue isso. Se você tem que ter um aparelho de televisão em casa, não compre o maior da loja, com a maior resolução possível, para lançar para dentro da tua casa, da tua mente e família, em alta resolução, o pecado deste mundo. Você está buscando informação, não é? Não precisa destas coisas. Não passe tempo desnecessário na frente da internet. Não permita ouvir músicas e ler coisas que, embora a instrumentalidade seja maravilhosa, mas que promova rebelião, sensualidade, vaidade. Você vê o conteúdo das músicas de hoje, é traição, é mentira, eu vou morrer, morro sem ela, não morro sem ele, não vivo mais, eu vou me suicidar, e a imoralidade, eu tenho tantas mulheres, coisas absurdas e horríveis e nojentas que alimentam a mente e a imaginação. Boicote estas coisas da tua vida, tape os ouvidos, ponha outra coisa no lugar, e lembre-se sempre, meu querido irmão, mente vazia é a oficina do Facebook. Tome cuidado com esta ferramenta em nossos dias, porque ela se tornou uma prisão para muitos crentes. E por meio desses canais, embora legítimo para promover a mensagem do Evangelho, pessoas perdem horas, dias, trabalho, oração, estudo da palavra de Deus, se envolvem com coisas tolas, viram fofoqueiros, picuinhas, bisbilhoteiros na vida de outras pessoas. É uma força muito grande por trás dessa ferramenta em nossos dias e tantas outras. Assim, tome grande cuidado com essas coisas. Aqui está um outro padrão. Escolha o assunto dos teus estudos. Você não quer estar lendo e pensando e estudando coisas vulgares e dúbias. Não compre estes materiais que trazem estas coisas à mente. Terceiro, se você for tomado por alguma paixão desordenada num determinado minuto, ira, melancolia, autocomiseração ou sensualidade, lance fora de imediato. As paixões desordenadas, se elas forem alimentadas, elas comandarão teu pensamento. Tenha certeza disso. E a imaginação será absorvida com coisas dessas paixões desordenadas, autocomiseração, e mais. Lance fora esses pensamentos indignos logo que eles chegarem, antes que eles se estabeleçam em você. E assim você consegue resisti-los melhor na entrada. Você não consegue impedir que uma tentação entre em tua mente, mas você consegue impedir que ela se aloje dentro de você. Você consegue isso. Quarto, quando você descobrir que algum pensamento vil, mal, está te assediando e voltando a te assediar, bem, não se entregue ao temor e à desesperança, não. Não se entregue ao desencorajamento, porque isso pode acontecer, não é?
quando muitas vezes estas coisas retornam a nós e nós estamos lutando contra elas, o objetivo do inimigo é tornar os crentes insensíveis ao pecado nos pensamentos, pela prática do pecado na mente, repetidamente. Mas quando ele falha, então ele tenta empurrar as pessoas à melancolia, ao desencorajamento. Assim, renove a sua mente nas promessas do Senhor e na misericórdia do Senhor. Eu tenho falhado, isso é horrível, mas graças a Deus que, embora miserável homem que sou, graças a Deus por Cristo Jesus, que irá me preservar e me ajudar até o final, me fazer passar aquela linha final por causa dele, por causa da sua misericórdia. Ele não me salvou pelos meus méritos, como ele pode me lançar fora pelos meus deméritos? Eu estou firmado no Senhor. Traga à tua mente estas coisas, pense sobre isso, reconsagre os teus pensamentos a ele, o teu serviço, e ore por auxílio. Faça isso, querido irmão. Quando essas ondas de desencorajamento vier pela luta contra o pecado. Em quinto lugar, mantenha em mente sempre, isso é tão importante, que o Espírito de Deus tem residência permanente dentro de você. Isso é tão importante, tão importante. Deveria o Espírito Santo de Deus ter que lutar por sua habitação contra visitantes indesejáveis? Se você tivesse um amigo querido que você ama muito, muito, você alimentaria porcos imundos na sala onde ele deve ser entretido, recepcionado? O Espírito de Deus está dentro de nós. Isso é uma realidade, se você nasceu de novo. Permita que Cristo esteja ali em tua mente, dê a Ele a chave, que Ele habite em ti, e Ele habita em nós. Se recorda, como o dinheiro habita no coração do avarento, dizia o puritano, assim Cristo habita em nós. Quando pensamos nele, quando planejamos a sua glória, o seu reino, e Ele lançará fora, se Ele estiver dentro do templo da tua alma, habitando em você, Ele lançará fora todos os comerciantes do pecado do seu templo, Ele varrerá para fora todos eles. Permita que Cristo esteja sempre diante dos teus olhos, no trabalho, na rua. Lembre-se dele, pense sobre a sua pessoa, a sua obra, seu chamado, seu comando, seu reino. Traga esses pensamentos, enliste ele. Louve a Deus, palavras de louvor em teu pensamento, cânticos de louvor em teu pensamento ao Senhor. Não permita que a tua casa de oração, o templo da tua alma, que é a tua mente, se torne um cortiço de ladrões, pensamentos errados, prostitutas ali dentro, prostitutos, coisas horríveis, vermes, violência, sangue, ira, morte, coisas como essas dentro do templo da minha alma, e o Espírito ali, e eu, o Filho de Deus. Lembre-se sempre disso, traga essas coisas ao pensamento. Sexto, esteja resolvido em tua mente. Qual é o teu verdadeiro interesse e preocupação nesta vida? Para o que você vai viver o resto desta breve vida aqui na terra? Porque são estas coisas para o que você vai viver que comandarão teu pensamento, tua meditação, tua imaginação todos os dias. Viva para o teu Salvador, viva para o seu reino, para a tua igreja. Será que você é uma pessoa que apenas vai para o trabalho, tem que trabalhar, estou lá horas e horas, vou para casa, vou cozinhar, vou comer, pagar minhas contas, a igreja no domingo? Ou você vive com um propósito? Porque se você vive com um propósito, isso comandará teu pensamento e tua imaginação. Estou no trabalho, mas eu vivo para Cristo, eu vou santificá-lo, eu quero voltar para casa e estudar as doutrinas da fé e evangelizar essa pessoa, e eu tenho que fazer isso, o meu material de evangelismo está aqui, e meus filhos criar para a glória de Deus, e o dia do Senhor está chegando, e as minhas... eu vivo para o Senhor. Isso irá comandar os teus pensamentos. Contemple na janela que se abre para o mundo vindouro, não é a Bíblia, é claro. Traga essas coisas, envolva-se na obra que Deus está realizando neste mundo através da igreja. A vida está passando, irmão, e você terá muito alimento para os pensamentos. Sétimo, exercite o controle da razão sobre a mente e os pensamentos. Permita que a razão controle a vida e não a imaginação. Uma pessoa controlada pelas emoções ou imaginação é como um bêbado. Você já viu uma pessoa quando ela bebe, está ali tranquilo, racional, inteligente, começa a beber. Daqui a pouco a pessoa começa a chorar, já viu isso? Ou ela começa a rir, fala besteira. É uma pessoa dominada, ela está fora de si. Assim, uma pessoa que é dominada pelas emoções ou pela imaginação, permita que a razão controle
na verdade da palavra de Deus. Em oitavo lugar, lute contra esses grandes inimigos da santificação da vida dos pensamentos. Lute contra a amargura, a ira, a autocomiseração. Lute contra a cobiça por coisas terrenas e passageiras. Lute contra o orgulho. Lute contra a sensualidade. Lute muito contra a complacência com o mundo e a própria carne. Está bem, eu sou fraco, o mundo é assim mesmo. Lute contra a complacência. Você é chamado para ser um combatente pela fé. Meus irmãos, quão simples estas palavras. Será que você tomou nota em tua mente? Irá voltar a pensar sobre elas, aplicá-las? Observe aqui, que palavras tão belas, não é? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é um exercício, e a graça de Deus deve ser buscada para este exercício, e é ela que nos ensina. A graça de Deus é quem nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas na mente, na imaginação, e viver uma vida sóbria, de autocontrole na palavra de Deus, justa, piedosa, aguardando o aparecimento do Salvador Jesus Cristo. E o resultado dessa prática cristã contínua na vida cristã é declarada no versículo de número 9. O Deus de paz será convosco. E essa expressão, ela completa e traz ao clímax a expressão do versículo 7. A paz de Deus, e agora no versículo 9, o Deus de paz. Todo comando de Deus é também uma promessa. Somente nós pudéssemos manter isso em vista. A paz de Deus e o Deus de paz. Ter a paz de Deus, como também ter a ajuda do Deus de paz, é a recompensa neste exercício do controle da mente, da santificação, do governo da mente. Cristo nos capacita a aplicar estes padrões. E aqui está, crentes em Jesus, que obedecem ao comando do Senhor e buscam a graça, a direção de Deus, a força de Deus na palavra para isso. Tem a paz de Deus como ajuda constante, a paz com Deus e a paz de Deus. Um dos versículos mais práticos em toda a Escritura, em toda a epístola do apóstolo Paulo. Como nós nos maravilhamos do Senhor nos amar desta maneira e nos ajudar. Que o Senhor aplique isso à nossa vida e haja mudança ao misturarmos com fé estas verdades. Vamos concluir juntos.